Muito bem, irmãos, a paz do Senhor. Hoje mais uma aula de capelania, né? E nós vamos começar hoje no seu material impresso, na página de número 7, que é essa que está aqui, né? E vamos avançando aqui no nosso conhecimento e aprendizado de capelania cristã. Bom, fundamentação, Mateus 25:34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o outro, no verso 36, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste me ver. Tá? Então, adoeci e visitaste. Então, nós vamos falar de capelania hospitalar primeiro. Tá? Então, o que vem a ser capelania hospitalar? Bom, é a ação pastoral inserida na realidade dos mais diversificados órgãos de saúde, que cuida da saúde do humano. Tá? A sua matriz de atuação é o ambiente hospitalar. Então, a capelania hospitalar opera no ambiente hospitalar, ambiente de internação hospitalar, tá? De saúde. Porque tem outros tipos de internação também e a capelania específica. Mas também abrange os funcionários e abrange os familiares dos internos, tá? E dos funcionários também. Dependendo do caso e do capelão, pode ser que ele atue com enfermos que não estão internados, né? E sim nas suas próprias casas. A pessoa foi internado ou não foi, mas ele está doente, ele teve na repartição de saúde, não teve necessidade de internar, mas ele tem uma enfermidade e ele precisa ser assistido também nas suas necessidades, nesse caso domiciliar. Tá? Bom, é necessário então que aqueles desejosos em serem capelães, tá, nessa área, façam um curso preparatório, né, em faculdades, seminário, instituições autorizadas ou igrejas, tá? Então, no nosso caso aqui, o seminário ele é cristão, especializado nisso, né? E a pessoa que está interessada em ser um capelão hospitalar ou qualquer outra ramo, área, deveria ou deve fazer um curso especializado e se credenciar para que ele seja autorizado legalmente, conforme nós vimos nas lições anteriores, tá? Então, quais são os benefícios para os hospitais e para os profissionais de saúde? Tá? Os dados apontam que a religião, tá, e a fé são importantes aliados nos tratamentos de doenças, das diversas doenças. Tá? Em uma pesquisa foi levantado que do total de pessoas entrevistadas, 44% acredita que o elemento chave para a sua luta contra a doença e a sua recuperação no ambiente hospitalar foi a religião. Tá? Inclusive esse foi o motivo, né, não da pesquisa, mas esse foi o motivo da criação da capelania. Tá? Foi no âmbito hospitalar, como eu já falei para vocês lá historicamente. Muitos pacientes dos hospitais, ansiosos, aguardando esperançosamente, né, a visita de um capelão, tá? Alguém que possa lhe ajudar, alguém que possa lhe ouvir, tá? Dar esperança, entregar a ele uma palavra que sane, que resolva, né, os seus sentimentos mais terríveis, né, e o faça se sentir acolhido e relevante. Tá? Os hospitais que recebem as visitas de capelães são reconhecidos positivamente pela sociedade, por entender que há uma necessidade do paciente em ser assistido de forma integral, né, na sua saúde física, espiritual, necessidades, etc. Então, o quadro de funcionários também, não só os internos, é auxiliado pelo capelão, visto que enfrentam também rotinas desgastantes, sofrem com a tensão proporcionada pelo excesso de trabalho e responsabilidades, né, e sofre pelo sofrimento das outras pessoas, porque os seres humanos são bem solidários nisso. Uma pesquisa feita com profissionais de saúde apontou que 73% dos médicos e enfermeiras que atuam
nas UTIs compreendem ser relevante, importante o trabalho que o capelão exerce ao levar o conforto, ajudando os doentes, as suas famílias em seus anseios e dificuldades. É claro que tem uma parte que não concorda e tudo, mas os números não mentem, né? São 73%, tá, dos profissionais de saúde. Quais são os benefícios para os pacientes? Bom, para os pacientes, a capelania se torna uma fonte para encontrar forças para continuar lutando contra um momento de fragilidade física, de fragilidade espiritual, emocional. A pessoa se encontra num momento de extrema fragilidade. Várias pesquisas de cunho científico confirmam que a fé tem um impacto bastante positivo sobre a vida de pessoas que confiam em Deus. Sendo assim, as nossas emoções, os nossos relacionamentos podem interagir com o nosso sistema imune. Então, se a pessoa está bem nas suas relações, emocionalmente estável, isso influencia na sua saúde física, é isso que quer dizer. Um grande número de estudos tem demonstrado que existe uma relação entre o estado mental, espiritual e o sistema imunológico, o sistema imune da pessoa, né, o sistema físico. Em resumo, esses estudos comprovam uma correlação estreita entre a prática espiritual e mudanças positivas do comportamento humano. E aí entra o papel importante do capelão para trazer esse aporte, aí fazer essa ponte. Esses efeitos religiosos, que são basicamente frutos do discurso do capelão, né, porque isso é a função do capelão, ajuda os pacientes em 3 frentes, né, a saber, a frente espiritual, a frente emocional e a frente física, que até já tratamos disso lá atrás, mas vamos relembrar, né? Espiritual, emocional e física. Também foi constatado através de pesquisa que pessoas que frequentam igrejas regularmente apresentam baixos níveis de ansiedade, né? Consumo de álcool, abuso de drogas, qualquer outro tipo de coisas desses que fazem muito mal à saúde física, à saúde emocional e à saúde espiritual. Bom, agora eu fui para a página 73 do seu material impresso, né, para quem está acompanhando aí, vocês fiquem de olho que está sempre ali em cima as páginas, tá? Não vou citar isso mais. A capelania hospitalar na prática, que é? A capelania hospitalar tem contribuído muito nos centros hospitalares sul-americanos, apesar dessa prática não ter o mesmo desenvolvimento e alcance de países, né, dos países como na América do Norte, que lá é muito mais avançado isso, né, e também na Europa, onde a capelania hospitalar é muito valorizada e posta em prática. Porém, a realidade tem mudado no Brasil ultimamente. O cristão brasileiro, de uma forma geral, sempre teve a sua preocupação para com o enfermo, e agora isso ganha status, né? Daí entra o papel preponderante do capelão. A capelania hospitalar tem uma missão de alcançar os hospitais através de voluntários ou através de profissionais, em alguns casos, como já tratamos, contratados esses profissionais para buscar atender as mais diversas necessidades espirituais e também emocionais que os enfermos enfrentam. E Jesus foi o nosso paradigma, né? Foi ele quem nos deu o exemplo, né? Como e por que nos importar com o próximo. Por que nós devemos nos importar com o próximo? Sobre o método, né? Como? Ele nos ensinou que é como faríamos para nós mesmos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu vou prestar uma assistência, uma ajuda espiritual, emocional, física para outra pessoa, eu faço isso como a mim mesmo, do mesmo jeito que eu faria para mim mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Esse Marcos 12:31 é que mostra para nós esse grande mandamento aí na Bíblia. No item 7.5 fala das características do capelão hospitalar. Quais são as características desse obreiro, desse ministro, né, que tem o ministério de capelão? É preciso ter boa capacidade para trabalhar com enfermos,
Por alguns instantes pode até parecer que trabalhar com enfermos é algo fácil, mas com certeza não é. Por vários motivos, o capelão deve buscar desenvolver as suas habilidades de trabalho a fim de que seja equipado para toda boa obra que tem à frente, porque é uma grande obra que vem pela frente. Aliás, todo trabalho evangelístico, evangélico, né, não é obra muito fácil mesmo, né? Se estivesse procurando facilidade, não seria no caso aqui na capelania e nem na igreja, né? Bom, o primeiro ponto, citado 751, é a motivação certa. A pessoa, quando resolve ser um capelão hospitalar, ele tem que ter a motivação certa. Muitas pessoas, quando conhecem o Ministério da Capelania, eles ficam encantados, né? Desejosos em fazer visitas nos hospitais, em outros lugares. Mas é bom observar qual é a motivação de querer fazer essas visitas, né? Eleni Vassão sugere algumas perguntas para uma autoanálise, para a pessoa mesmo se analisar sobre a verdadeira intenção dele com relação à intenção de ser um capelão hospitalar. Faz aí algumas perguntinhas. Se a sua resposta for sim a algumas dessas perguntas, é preciso lhe dizer que talvez a sua motivação não seja a melhor e mais adequada para esse serviço. Tem várias perguntinhas aí, vocês leiam elas atentamente, tá? E se tiver um sim a qualquer uma dessas perguntas aí, reveja aí e observe se é isso mesmo que você quer. Na página seguinte, na 75, o capelão deve ter em mente que esse ministério é especial e necessita de pessoas que sejam vocacionadas, que tenham vocação evangelística, vocação para esse trabalho, que tenham o objetivo de alcançar pessoas, de ajudá-las, né, a se reconciliarem com o Pai. Bom, isso passa pelo chamado, né? O capelão deve saber que atuar em várias áreas, né, da capelania, porém temos o conhecimento de cada pessoa ter uma vocação para uma área específica. Um gosta mais, tem maior chamado, maior empatia no trabalho com crianças, na escola, né, no ambiente escolar. Outros têm facilidade com o ambiente carcerário, outros com o hospitalar. É isso que ele está querendo dizer. Cada pessoa tem uma vocação, né? Um aspecto específico faz com que a pessoa tenha um pouco mais de habilidade, né, e dons específicos no seu ministério proporcionado para aquela, para melhor aproveitamento para aquela atividade da sua pessoa na obra do Reino de Deus. Bom, ser motivador. Capelão, né, ele tem que ser motivador. As pessoas, o Ziegler, né, ele citou que as pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Nem o efeito do banho duro, né? Nem o efeito do banho dura para sempre. Por isso, recomenda-se diariamente. Então, a motivação não dura para sempre, né? Ela tem que ser refeita e tem que ser reestruturada na pessoa. Então, nós temos que procurar a motivação, nos motivar no trabalho de Deus, tá? Ajudar o paciente a se reestruturar emocionalmente faz parte do trabalho do capelão. Quando somos acometidos de uma enfermidade, a tendência é de ficarmos perdidos, desconsolados, desmotivados, até arrasados. Infelizmente, isso faz com que a capacidade de recuperação seja reduzida. O capelão deve, com sabedoria, instruir a pessoa a se manter calma, se manter confiante. Além disso, ele tem que ser um motivador diário. O trabalho nosso é um motivador, né? É muito motivador. Então, utilize textos bíblicos, princípios bíblicos para essa motivação. Cuidado com a tentação de ir para a autoajuda, né? Alguns livros que a pessoa pode encontrar aí de autoajuda e coisa de motivacional humano, que pode sair do nosso foco aqui. O preceito bíblico é diferente do preceito humano, vocês já sabem disso. Mediador de conflitos. Além de motivador, ele tem que ser um mediador de conflitos. Deve-se levar o paciente a entender e aceitar o momento que está passando, né, tal como a doença que ele tem. Aceitar a realidade de uma enfermidade nem sempre é fácil, nunca é fácil,
pois essa enfermidade gera consequências e sequelas que podem ser carregadas pelo resto da vida. Às vezes não físicas, mas emocionais, né? Vai ter algum problema que vai ser causado por isso, também muda a situação da pessoa. Porém, se o capelão se utiliza de palavras certas, ele pode ter êxito na missão de auxílio ao paciente. Tem que dar uma treinada e um aprendizado aí nessa área, na área de aconselhamento, né, como eu já falei para vocês ali atrás. Equilíbrio teológico, outro ponto importante. Muitos voluntários têm muita boa vontade, né, e acabam cometendo erros gravíssimos ao visitar hospitais e enfermos. Isso acontece na maior parte das vezes pela falta de conhecimento bíblico, teológico a respeito da doença, das suas implicações. Muitos chegam a afirmar que a pessoa está ali no leito de enfermidade porque pecou, e a sua ida àquele hospital é fruto de uma disciplina, de uma correção de Deus. Isso pode causar mais dano ainda na frágil situação do internado. O capelão deve ter a consciência de que a pessoa está doente, né? E ele está doente não porque ele pecou. Afinal, todos pecamos e nem todos estamos em hospitais. A Bíblia diz que todos pecaram. E se for por tamanho de pecado também complica mais ainda, né? A doença é um distúrbio, é uma disfunção que ocorre nas funções normais do organismo. Faz parte da vida caída do ser humano e todos adoecem, todos estão sujeitos a isso. A maneira com que se vê a enfermidade na Bíblia tem grande influência na maneira como vai ser tratado com o seu paciente, né, que visita. Por isso é necessário termos uma visão clara do que a Bíblia nos diz acerca das enfermidades e um cuidado especial na hora de transmitir isso ao nosso atendido, né? Bom, na página 77, ser empático. A empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. E ser empático é muito importante. A pessoa tem que sentir essa confiança que a gente sente a situação do atendido. O capelão, no geral, ele deve ter essa característica, mas o que atua nos hospitais, ele trabalha com um número maior e mais rotativo de pessoas. Vem um, fica 2 dias, sai, aí vem outro. Já numa casa de recuperação, são os mesmos aí por meses. Então há uma rotatividade maior para a capelania hospitalar do que para os outros ramos. Às vezes o mesmo paciente está lá por semanas ou meses, porém na maioria dos casos o capelão tem contato com os que estão enfermos de 2 a 5 vezes, né, visitas, e por isso precisa ter a capacidade de sentir aquilo que o paciente está vivendo e querendo passar ou não através da fala. Ele passa isso através de fala, de gestos. A comunicação humana é complexa, a gente não se comunica só com palavras. As pessoas sentem, né? A gente transmite o que está sentindo através de gestos, de fala, de várias outras, né? E a pessoa percebe isso. Então, a pessoa tem que ser empático. E se ele não tiver empatia, ele vai ser percebido pelas pessoas que ele não é empático. Tem boa vontade, mas ele não vai conseguir a confiança das pessoas para o ouvirem. Se as pessoas não confiarem em você, capelão, jamais eles irão te ouvir. Pode até te escutar, mas não vão te ouvir. Entendeu aí o trocadilho? A identificação com a pessoa em seu problema, como que entrando em sua pele, trocando de lugar e sentindo a sua dor, abre as portas para amizades profundas e oportunidades sem igual para compartilhar as boas novas, para compartilhar o Evangelho, que é a nossa missão principal. Capacidade de comunicar o amor, que é uma capacidade mesmo, é uma ferramenta isso, tá? Transmitir o amor é uma marca registrada do cristão, ou deveria ser. E isso bem encarnado na capelania, pois a capelania é a ação mais visível da prática do amor às pessoas. Eu não vejo outro ministério tão visível como o ministério de capelão, da capacidade do cristão de amar. As pessoas precisam de amor, eles são carentes de amor, estão o tempo todo clamando.
mesmo que elas próprias não percebam isso, elas querem receber esse amor. Uns até falam que não, mas eles querem, eles precisam. Se isso não acontece, vários problemas podem desencadear. Muitas pessoas que não recebem esse sentimento, eles começam a trazer à tona problemas como depressão, que acaba levando a diversas pessoas ao suicídio. Então, a condição emocional da pessoa dita isso. Às vezes ele foi muito rejeitado em seus relacionamentos, aí quando ele vem uma aproximação, ele rejeita inicialmente, mas o capelão sabe que ele está rejeitando, não é ele o capelão, ele está com trauma de relacionamento. Então o capelão tem que ter a habilidade da aproximação com a palavra, com a Bíblia, se colocando na posição de mediador, né, desse conflito, né, de comunicar o amor, né, nessa situação aí. Bom, o capelão então ele deve levar a pessoa a entender que essa pessoa é amada pela família, pelos amigos, pela igreja, mesmo que a pessoa não seja religiosa, né, e principalmente é amado por Deus. E o amor de Deus tem que fazer parte da cartilha do capelão. E separar os versículos que falam do amor de Deus e tudo faz parte do trabalho do capelão para ministrar para aquelas pessoas. Todo cristão é trabalhado pelo Pai para enxergar com as lentes do Pai. Quando ele vê o enfermo, ele vê com os olhos de Deus, para amar o desconhecido a ponto de se dar pela pessoa só com as lentes de Deus. Ele deve manifestar esse amor através do respeito, da compreensão, independente da forma que é tratado, recebido, independente da condição, religião, independente de tudo. O capelão ele tem que aprender a amar de cara, né, na primeira vista, amar o necessitado, porque só se presta um bom serviço de capelania se tiver com o coração cheio de amor. Porque as barreiras são muitas, as dificuldades que se aparecem, tudo. Então o capelão não conseguiria se não fosse por amor. Mas o amor pode tudo, né? O amor pode tudo. Então as pessoas esperam a atitude de amor do capelão, né, por elas, a sua ação de misericórdia por elas. Esperam encontrar no capelão a segurança, a esperança, o rumo. A pessoa está sem rumo, está perdido, está triste, ele quer encontrar alegria, ele está se sentindo, né, traído, desesperado. Quando a pessoa fica doente, passa um monte de coisas na cabeça da pessoa. Ele quer se sentir acolhido, compreendido, né, respeitado. Então é uma arte isso. Outra coisa que o capelão tem que ter é autocontrole, né, no trabalho de capelania hospitalar. Não é fácil conviver com o ambiente hospitalar, porque existem pacientes em fase terminal de câncer, por exemplo, com odores fortes, pessoas baleadas, amputadas, feridas, queimadas, né? São cenas terríveis, difíceis para o ser humano absorver, e essa é a realidade dos hospitais. Então essa é a realidade do capelão também. Nesse ambiente o capelão vai vivenciar todos esses casos, e ele deve ter a capacidade de controlar as suas emoções. Se ele for um descontrolado, aí a pessoa lá está descontrolada, entra um capelão descontrolado, ele descontrolou tudo. Como é que ele vai ajudar alguém se ele não consegue ele mesmo ter o controle emocional? Choro, ânsia, expressão de horror, de espanto, desespero, são reações que podem ser comuns no trabalho do capelão hospitalar. Porém, ele não pode ser encarnado pelo capelão. O capelão ele tem que ter o controle emocional e se posicionar muito bem aí, porque ele é o conselheiro, é ele que está no comando aí da parte espiritual e emocional. É preciso manter a calma, então, controle, né, e se portar de forma lúcida diante do enfermo. Mesmo que seja difícil, porque é claro que vai ser, né? Bom, respeito a diversidades de opiniões e de crenças. São as coisas que os cristãos às vezes têm dificuldade, por falta de conhecimento talvez. É o fato que no ambiente hospitalar há diversas opiniões, há diversas crenças. Ali se encontra ateu,
Ali tem cristão dos mais variados segmentos, católico que é cristão também, protestante, espíritas, de todo tipo, umbanda, quimbanda, esotérico e muitas outras crenças. O capelão ele tem que saber conviver com essa diversidade. Não digo aceitar as ideias deles, mas respeitar e saber conviver, e, né, é coisa que faz parte do trabalho do capelão. Porque tem gente que tem dificuldade em aceitar. Fala, isso é o demônio está lá e tá bom, mas eu tenho que, para eu fazer o meu trabalho, eu tenho que conviver com essas pessoas. Enquanto estamos no mundo, temos que conviver com esse tipo de pessoa, por toda parte. Aqui na capelania hospitalar é um pouco mais próximo, né? Você vai acabar encontrando tudo isso numa proximidade muito maior. O fato é que ninguém é obrigado a crer da forma que o capelão crê. Ninguém é obrigado. Jesus também conviveu entre pessoas religiosas, de várias seitas, de várias vertentes judaicas, conviveu com incrédulos, com pessoas que acreditavam em vários deuses, e os amou ali. Tinha romanos, tinha de tudo ali em Israel. Também nós precisamos aprender a amar e respeitar a opinião das pessoas e ser o nosso lumiar, a nossa luz. Agredindo as pessoas, nós vamos ganhar inimigo. Incentivaremos a construção de muro que nos impede de nos comunicar, não só com essas pessoas, mas com o outro está ali do lado, vendo aquela cena, também vai criar aquela barreira, vai construir a barreira automaticamente, e você não consegue chegar nos outros também. Então tem que haver um respeito, tem que haver uma parceria às vezes, né? E aí o crente às vezes fica meio com medo dos outros religiosos e isso vai acabar virando ecumenismo. Não, você tem a sua opinião, você vai pregar a sua doutrina, a sua crença, vai levar a Bíblia, a palavra de Deus para as pessoas e respeitar se as pessoas têm outras ideologias, mas lembre-se que a palavra de Deus é poderosa para mudar as pessoas. Tá? Então, se a gente agir de forma errada aqui, a gente perde a grande oportunidade de falar para a pessoa, para a família deles e outras portas que se fecham. Aquele que se acha dono da verdade e passa a sentir uma santa raiva, uma raivinha santa, né? Ódio por seu irmão, ele se torna uma ilha, separado de Deus e dos homens. Né? Isso não é de Deus. O capelão não é um proselitista, como a gente já falou lá atrás. Ele não está ali para convencer as pessoas a trocar de igreja, a sair lá do espiritismo e vir para a igreja dele, ou de dogma, né, de crença. Né, não na primeira instância. Ele vai levar o evangelho, a palavra, e a pessoa aceitando a palavra, como o capelão cristão, ele está dentro da palavra, pode ser que necessariamente a pessoa vá querer se interessar mais pela palavra e até queira vir para a igreja dele. Mas o trabalho que a gente faz é um trabalho de humanidade mesmo. E às vezes não é alcançado o objetivo de evangelizar, dele se converter numa igreja evangélica como o capelão queria, não é nada disso. Tá? É um trabalho humano, né, e que ele vai pregar a palavra, e se isso der certo, tudo bem. Mas ele não vai colocar isso como objetivo, ele nem pode fazer isso por causa da lei. Há uma necessidade de comunicação muito grande, né, no trabalho da capelania. Isso exige do capelão que ele consiga contextualizar a sua linguagem. Tá? Ele tem que ter uma linguagem acessível, as pessoas têm que entender. Eu fico implicado com os pregadores que pregam e ninguém entende nada, né? Grita, fala, tudo. Nas igrejas, porque lá também no ambiente hospitalar você vai ter que falar baixinho, vai ter que. Mas aprenda a ser mais audível, falar compassadamente, deixar as pessoas entenderem, né? Esperar que as pessoas entendam. Isso precisa ser feito, né? Ao falar com o paciente, é preciso que se sonde qual o nível cultural e outros aspectos que facilitem a conversação, porque cada pessoa assimila de diferente conforme o nível de conhecimento que ele tem. Então, deve-se evitar aquele linguajar religioso que é característico de dentro das igrejas, né? O capelão chega lá chamando todo mundo de varão, por exemplo. Eu vou dar só um exemplo, tem muitos, né? Ele chega chamando todo mundo, varão isso, varão isso. É um linguajar de igreja, a pessoa já rejeita ele por causa do linguajar.
Isso é um linguajar religioso, porque as pessoas não se comunicam dessa forma normalmente. Você não vai ver uma pessoa não crente falando desse jeito num hospital. O seu objetivo é evangelístico. As pessoas podem saber qual é a sua crença. Eles devem saber qual é a sua crença. Mas isso não pode servir de impedimento nem de entrave da lei. Tem que evangelizar, tem que levar a palavra com sabedoria. Então deve-se evitar esse linguajar aí característico. É preciso falar de maneira simples, de maneira acessível, porque a palavra de Deus é muito simples. Bom, os princípios gerais para a visitação da capelania hospitalar, quais são os princípios? Seja sempre cordial e educado. Isso é uma regra para a vida, não é só para a capelania hospitalar. Educado, a educação sempre é bem-vinda em qualquer lugar. Ela cabe em qualquer lugar e abre portas para uma boa conversa. Então seja cordial e educado. Mantenha os limites, evite contato físico excessivo, tanto com o paciente como qualquer pessoa, família, funcionários, etc. O hospital é um lugar altamente contagioso e para não se contaminar é necessário tomar os cuidados. Agora, com a pandemia, os cristãos aprenderam um pouco mais a tomar cuidado com a contaminação. Antes era até difícil. Então não precisa haver esse contato físico, né? Organize o tempo, é outra coisa terrível. Seja diligente nos horários, procure visitar nos horários que já foram pré-agendados. Tente não usar um tempo muito longo para não cansar o paciente. Porque tem uns que começam a falar e não para mais. Tem que ser sucinto, tem que ser breve, você tem que pegar tudo que você quer falar e sintetizar aquilo e colocar. Então é preciso ouvir, é preciso conversar, não é só você que conversa. Tem que ouvir. Lembra que eu falei para vocês? Ouvir, ouvir, ouvir. Lembra a regra de Deus? Qual que é a regra de Deus? Ele te deu 2 ouvidos e uma boca só. Qual que é a mensagem que ele está te passando com 2 ouvidos e uma boca só? Porque você deve ouvir mais do que falar? Ou deve ouvir 2 vezes mais do que falar? Talvez seja essa a mensagem aí, né, do corpo humano. É preciso saber, então, aproveitar a oportunidade como se fosse a única. E às vezes tem casos que é a única mesmo. O foco da visita deve ser a assistência ao doente e à sua família, caso a mesma esteja presente, e não a doença. O foco não é a doença, o foco é a pessoa e a família da pessoa quando ela estiver presente. Então esse é o foco do capelão. Materiais para auxiliar na visitação. Vários instrumentos serão utilizados para ajudar na visita. O principal deles será o ato de ouvir, o sorriso, que eu já falei, sempre acompanhado da Bíblia. A Bíblia hoje vem em diversos formatos, formato físico, folhas, mas também em formato digital. Pode ser que, dependendo do hospital, pode-se usar um violão para entoar música apropriada no ambiente, fantoche, outros objetos, porém sempre bem limpos, esterilizados com álcool em gel. E lembre-se que o hospital é um local de contaminação. Se você quer trabalhar no ambiente hospitalar, saiba que você vai ter que tomar certos cuidados extras. Espontaneidade, a pessoa ser espontânea, evite forçar o relacionamento com pacientes que não queiram, né, dar essa abertura, puxe conversas fáceis, não pergunte muito nas primeiras visitas. Tem pessoas que não gostam de se abrir com quem não conhece, então evite isso, né? Ouça mais do que fale. Modéstia. Quando for visitar hospitais, procure ir com perfume mais ameno, não vai com aqueles perfumes exagerados, porque muitas pessoas têm alergia. Evite roupas radiantes, né? Se possível, use um jaleco, como o dos enfermeiros. Tem alguns capelães que usam como uniforme, um jaleco tipo do enfermeiro, mas é escrito lá capelão, o bordado, o silcado, né? Com o título de capelão, seguindo o seu nome, porque fica facilmente identificado. Todo mundo sabe que tem um capelão no ambiente e não custa nada a gente ser organizado. Tente fazer o mínimo de barulho possível. O paciente geralmente fica com mais sensibilidade ao ruído. Quando ele está enfermo, ele fica mais sensível a ruídos. Não leve os seus problemas para o hospital.
Há muitos capelães que levam seus problemas pessoais para os hospitais, começam a conversar, ele ouve a pessoa fala, eu tenho um parente que morreu disso, e começa a contar os pessoais dele. O foco é lá, é ele, não é você. Então, às vezes precisa contar um testemunho de cura, alguma coisa, normal isso, mas não leve os seus problemas para ele. Ajude ele a resolver os dele. Quando vão conversar ou aconselhar, despeja em cima do ouvinte tudo que isso é comum, mas precisa ser evitado. Eu estou falando aqui no caso do capelão hospitalar, mas isso serve para as outras áreas também. É que tem muitas coisas aqui que eu vou pular lá na frente, porque eu já falei aqui, e assim por diante. Evite presentes, não leve coisas para os pacientes, seja alimentos, bebida, doce, porque cada paciente tem uma dieta específica. Se você leva uma contaminação para lá, você vai colocar em risco a pessoa e o seu trabalho de capelão, e isso não é o seu foco, não leve isso. Caso queira doar bíblias, livros, leve de preferência envolto em plástico, tem aquele plástico filme, né? Enrola aquela bíblia no plástico filme, bota lá um alquinho, né? E bem limpo para evitar contaminações, porque se o capelão for acusado de ter levado uma coisa que era suspeito de estar meio contaminado e alguém foi contaminado, vai pôr o trabalho dele em risco. Conhecemos diversos temas, o capelão irá visitar diversos tipos de pessoas, por isso ele tem que estar preparado, tanto espiritualmente quanto intelectualmente. Conhecer sobre as doenças, sobre temas diversos, sobre o que está acontecendo no mundo, ele tem que estar antenado com as últimas notícias, para saber o que conversar com as pessoas confiar nele. Muitas pessoas conhecem bem a Bíblia e conhecem de assuntos religiosos, mas ele não sabe discorrer em outros temas. E às vezes o ponto de contato do capelão é com outros temas, e não bíblico. Depois é que ele vira para o lado da Bíblia. Em algumas situações vai ser necessário abrir conversa por outros lados, né, como arte, futebol, outras áreas, educação, política e coisas desse tipo. Por isso é bom que a pessoa esteja preparada, converse de assuntos de interesse do enfermo, e depois na oportunidade certa você vira para a palavra de Deus, aplica ali a palavra. Observe essas oportunidades. No decorrer da capelania nós vamos vendo aí, vamos encontrar diversos tipos de pessoas, algumas estarão mais abertas a ouvir e a interagir com o capelão, outras nem tanto. Devemos ser perseverantes com aqueles que de primeira viagem refutam a visita ou sentem mais tímidos. Porém, com aqueles que estão mais desejosos para dar atenção maior, né, temos que fazer isso sem fazer acepção de pessoas, sem a pessoa sentir que está sendo preterida ou coisa desse tipo. Quando vai falar, por exemplo, você vai falar numa enfermaria que tem várias pessoas, não fica olhando para um só, falando com um só, né? Procure diversificar o olhar, do mesmo jeito que você faz no culto nos lares ou na igreja, não fica fixado numa pessoa, porque os outros vão se sentir preteridos, sabe como são as pessoas. Tenha cautela, tenha cuidado, seja cuidadoso para não esbarrar em alguma aparelhagem, principalmente em UTI, né? Tem umas pessoas que é desastrado, não pode ver um fio que ele tropeça nele, né? Pode gerar transtornos à saúde do paciente, prejuízo e coisas desse tipo, né? Se informe ali com os profissionais e tenha cautela. Fique bem posicionado, é o que eu acabei de falar, né? Se coloque de forma que todos possam te ver, que você veja todos e distribua a atenção a todos enquanto fala. Muitas vezes o visitador fica de costa para outras pessoas, como a família, e dá atenção só ao paciente, ou outras pessoas se sentem preteridas nisso. Faça só o seu serviço. Você foi para lá com um objetivo, com um enfoque, faça o seu trabalho. Muitas vezes o paciente pode pedir para ser movimentado, para ajudar ele a virar, pedir água. Cada paciente tem as suas restrições. Ele pode usar você para fazer uma coisa que o enfermeiro já não quis fazer, porque não era, né, não podia se movimentar, não podia fazer, ou dar água, ou alimentos. Tá? Então não faça isso. Né? Você pode explicar que não tem autorização para fazer nada, só tem autorização para levar o aconselhamento, e que o hospital pode restringir o seu trabalho caso você o ajude, mas que você se coloque à disposição para chamar alguém para ajudá-lo ou coisa desse tipo.
Não força a barra, não force o paciente a ficar alegre, forçando brincadeiras, faça tudo naturalmente, consolando e confortando, porque na situação dele não vai ser fácil ele ficar alegre, e se forçar a barra fica um clima horrível. Observe então e fique atento para a conversa do paciente, ouça ele, observe as suas preocupações, isso vai ajudar a ser um ouvinte melhor, a dialogar melhor, a ter melhores resultados. Não prometa, não faça promessas para ele, não prometa algo, principalmente cura. Há pessoas que vão fazer o trabalho de visitação e ora dizendo que Deus está curando a pessoa. Alguns chegam ao extremo de aconselhar a pessoa a parar de tomar medicação, a se levantar, largar a muleta, tudo. Isso não é a arte do evangélico, do capelão. Se Deus curar ele, ele vai levantar naturalmente, ou na hora certa e tudo, não é para fazer aquele show ali, e se isso der errado, então fica um problema gravíssimo aí para trás. Deus cura quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, não se coloque na atitude de rebeldia, faça somente o seu trabalho. Prudência, não fique de conversinha, de cochicho com outros capelões, com outras pessoas que estiverem no quarto. Isso pode parecer suspeito, gerar desconfiança do paciente, da equipe, da família, das pessoas. As pessoas ficam desconfiadas. Como se relacionar com as pessoas então durante essa capelania hospitalar? Primeiro, crianças. Crianças geralmente são frágeis, são mais suscetíveis a doenças. Geralmente elas ainda não compreendem o que é uma doença e as suas implicações. Compreendem que procura tratá-las com naturalidade. E sempre que puder, expresse alegria, fazendo uma brincadeirazinha típica de criança. No máximo, o trabalho com crianças requer bastante discernimento, pois às vezes ela não está disposta a ouvir por várias razões, e tem que ser respeitado isso, e quebrando as barreiras devagarinho. Adolescentes e jovens, mais complicado ainda, cada um na sua faixa etária tem as formas. Essa idade é onde as pessoas, adolescentes e jovens, são espontâneas, cheias de alegria, amam a vida, e quando elas ficam doentes, elas não entendem por que daquela enfermidade, ficam revoltados, questionam Deus, questionam tudo. Alguns raros entendem com clareza o momento que estão vivendo, mas isso é raro. O diálogo pode ser que não seja muito fácil, porque não estão abertos a conversas naquele momento difícil, mas com jeitinho é possível ganhar a confiança deles também. Deixe eles desabafar, ouvir é o segredo, falar dos seus medos, ouça eles falar dos seus medos, dos seus traumas, das suas revoltas, e depois faz o aconselhamento. O mais fácil normalmente são os adultos. Os adultos são acometidos de um grande medo quando ficam doentes. Isso geralmente os leva a ficar mais quebrantados, a ficar com bastante tristeza, desânimo e até depressão. Tente levá-los a confiar em Deus, dizendo que está na direção, que Deus está na direção, no controle, que Ele pode dar esperança, coragem, sabedoria para vencer as dificuldades da vida. Os idosos. A velhice é uma fase extremamente delicada também da vida humana e variada, né? São as formas de encarar esse momento, cada um encara de um jeito. Geralmente é uma fase onde a pessoa pode estar dependente de alguém, ou sozinho, né, ou sentindo falta dos entes queridos, se sentindo abandonado. O capelão deve mostrar que Deus ama e cuida das pessoas, independente do tempo que se passe ou da idade que se tem. Tá? Então, isso é um ponto importante. Sentimentos diversos diante da crise. Nós temos aqui a angústia, é uma experiência normal das pessoas que vivem uma grande tragédia. Normalmente não conseguem dormir, têm pesadelos, ficam inquietas, tornam-se sensíveis, irritadas, assustam-se com tudo, desconfia, sente-se incapacitado para fazer as coisas, desesperam-se por estarem sós. Então esse sentimento de angústia é comum, né, nas pessoas que estão diante das crises. E tem vários outros, né, a ira, o medo, a culpa, que a gente vai tratar disso em outra lição ali na frente. Ok? Eu vou encerrar aqui o capítulo 7,
por agora.